Olá, gente, saudações, um abraço para todos vocês. Sexta-feira, estou sem nenhum exemplar aqui, tá, gente? Mas é para criar uma expectativa para vocês. Nós estamos trabalhando com a apresentadora Olga Bongiovanni na capa da revista dessa semana. Diria para vocês, uma conversa sem filtros, em que a Olga estava muito espontânea na ocasião em que conversamos lá na residência dela. Levamos o Sérgio Sanderson, que é o nosso fotógrafo estrela, não é? Ou das estrelas, o homem da Fórmula 1. Ele fez 300 fotos e não é força de expressão, é 299 mais uma, 300 fotos exatamente, para escolhermos uma para a capa da revista e mais 3 páginas internas. A Olga estava, como eu disse, muito descontraída, falou de assuntos que até então não havia trazido a público, como assédio sexual. Tem assédio sexual na carreira dessas pessoas? Tem, ela está dizendo. A Olga fez uma carreira em São Paulo, na Band, não é? Talvez seja o nome de Cascavel mais conhecido em âmbito nacional, rivalizando ali, talvez, com o Pedro Mufato, o piloto, não o político. Mas nomes cascavelenses projetados em âmbito nacional, você pode incluir sempre a Olga ali no pódio, não é? No top 3. Entrevista muito bacana, vocês vão gostar. Digo sem filtros, tanto na questão editorial, na entrevista em si, como também nas fotos, porque ela enfatiza muito isso dos 70 anos de idade. Não tem nenhum problema em falar a idade. E ela fala do que a idade madura nos traz. Tem gente que fica só com o ônus, né? O que é o ônus? A pessoa fica um pouquinho mais frágil, né? A estética já fica um pouquinho diferente, mas tem o bônus da sabedoria, do conhecimento, e há quem consiga fazer isso. Leva um pouquinho do ônus, mas traz o bônus da sabedoria. É o caso da Olga Bongiovanni. Se você quer receber essa edição, manda uma mensagem para mim no pitoco@pitoco.com.br, meu e-mail, ou lá na banca do Edson. Lá você vai ter que comparecer com alguns caraminguás, mas vai valer a pena, pode ter certeza. Estou recebendo hoje o empresário da área de publicidade, de comunicação, o Rafael Greisner. Se eu fosse falar alemão, talvez eu teria que dizer Greisner, né? Greiner, né? Mas vamos falar então Rafael Greiner, certo? Rafa, muito obrigado pela sua presença. Satisfação tê-lo aqui no PitoCast. Eu que agradeço. Tava ansioso já pelo convite, né, para entender. Tivemos já uma outra data que tentamos casar a agenda, mas não deu. Mas agora hoje deu tudo certo. É que aqui. eu estava na China, você em Nova York. Esse planeta ficou pequeno, né, gente? Inclusive, Rafa, eu vejo o que é esse mundo, né? A nossa conversa aqui é muito descontraída, muito informal. Essa semana eu mandei um convite para um amigo, Belgio Júnior. Belgio Júnior, gente boa. Uhum. Puder evitar melhor, mas que a gente boa é. E mandei um convite para ele de manhã. Falei, Belgio, vamos tomar um cafezinho às 14 horas, temos um assunto para tratar aí e tal. Se não tiver assunto nenhum, a gente inventa um e tal. Aí ele mandou só a localização para mim. 18.000 km. Na China, tá na China. Um pouquinho mais difícil de achar. Pensei assim, eu acho que ele vai se atrasar um pouquinho para essa conversa das 14 horas. Então vamos deixar para outro dia. Esse é o maravilhoso mundo novo. Bom, Rafa, um assunto que não pode faltar numa conversa com um comunicador, um publicitário, né, um empresário do ramo como é você, é até onde que a inteligência artificial pode ameaçar o meu ofício e o seu, se nós estamos correndo o risco de ficarmos desempregados. Como é que você está enxergando essa revolução toda que a gente conversava agora há pouquinho, que você falou de uma ferramenta do Google que está fazendo milagres aí? Eu venho, né, obviamente, há mais de 22, 23 anos na comunicação, publicidade, mas eu sempre tive um pezinho na tecnologia. Então, eu sempre amei olhar o que está vindo e entender o que vem de tendências para o futuro. E essa onda que já está há alguns anos na parte do mercado principalmente publicitário, de creators, vamos colocar assim, como as redes sociais estão colocando, ela está desafiando bastante as nossas profissões, mas eu estou enxergando de uma maneira positiva, né? Óbvio, o Google veio agora com alguns lançamentos muito interessantes, o VO2, o Flow e mais algumas outras de imagem, que a gente vai dizer, tá, e qual o impacto disso? Ainda não liberou no Brasil, mas em questão de semanas ou meses tá aqui com a gente. Se a gente for olhar hoje no nosso ramo, na publicidade, os storyboardings que a gente apresenta para os clientes já é com inteligência artificial. Então, a parte que a gente construía antes, horas buscando uma imagem para mostrar o que nossa ideia estava conectada ali,
a gente perdia muito tempo tentando achar o que estava só na nossa cabeça. Hoje nós conseguimos dizer para o robô, né, para a máquina, é isso que está na minha cabeça. Me ajude com uma imagem para ilustrar isso ao cliente, para daí eu contratar o fotógrafo, o videomaker e colocar aquilo, transformar aquilo em verdade. Eu vi um anúncio incrível seu, da sua agência, da sua lavra, da sua criatividade, daquela empresa sua de frutas. Né? Caice Big. Que oferece por varejo aí, né? Isso, perfeito. E assim, aquelas cores todas. Aquela vibrância, me chamou muita atenção, porque a alimentação, a comida, a fome, ela vem muito do olhar, né? Vem muito... Que é uma das provocações, né, que a gente fez logo no começo, quando a gente assinou um contrato. Falei, só que eu preciso alinhar uma expectativa. Se vocês querem tons pastéis, aquela coisa rica, chique, não é o que eu vou te entregar. Eu acredito que a comida, ela tem um instinto primário nosso de eu quero devorar isso. Eu não quero comer, eu quero devorar essa fruta. E ela tem aquela cor vibrante. E a fruta, quanto mais apelo visual ela tem, mais vontade de comer. Aquela maçã vermelha bonita. Você teve apoio da IA lá? Não, então, na hora de demonstrar o que a gente está pensando, sim. Mas aí eu acho que tem um ponto de virada, inclusive do mercado, de não preservar as profissões, porque eu acho que não é necessário, mas a gente dar a verdade para o que a gente está apresentando. Tudo que você está vendo daquelas frutas é foto verdadeira. A gente parou lá com a dona Sandra e o Laércio, que são os proprietários, e eles iam pegar no estoque as frutas, a gente fotografou fruta por fruta. Todo que está no estoque dele, todas as opções nós fotografamos. Porque eu não quero enganar o consumidor. E aí conecta com um ponto que outra pessoa legal aqui da nossa praça, que o Renato está falando. Já tem briefings dizendo, não, a gente quer a pessoa suja de terra no agro. Eu quero essa verdade para não ser IA. Porque essa coisa toda lavada, limpinha, um comercial de homo, não é verdadeira. Então, eu acho que ela é importante, não é? Ela é importante para nos mostrar o que está na nossa cabeça como criadores, e eu acho que daqui a pouco para você pesquisar mais informações está mais fácil, né? Antes você pesquisava no Google, que já era melhor do que ir à biblioteca, a gente dava velocidade, né? Ou um arquivo. Hoje você não precisa mais pesquisar no Google e correr 5, 6 páginas. Ou você já pode pedir para algum GPT que ele vai dizer, disso, essa e essa informação. Então eu entendo como um atalho para onde você quer chegar. Mas eu ainda não... Eu acho que nós estamos salvos mais 1 ou 2 anos aí. Pois é, e vejo outra questão, sabe? Quando o pessoal põe no WhatsApp o robozinho para atuar, ainda tem umas lacunas ali, ainda tem algo para crescer, não é? Porque ainda, digamos assim, é muito robotizado e muito amarrado ao número 1, número 2, aperte o 3, aperte o 4 e tal. Se tem alguma questão sua que não está entre aquelas alternativas, você possivelmente pode se frustrar dessa situação, desse atendimento. Agora, que houve um avanço gigantesco, houve, né? Eu vou citar um exemplo, Rafa, pedi um comentário seu como especialista. Me impressionou muito a velocidade. Eu não tinha feito ainda em nenhum momento isso de colocar um texto meu, de produção minha, lá no GPT e dizer para ele, viu, me dá um título para isso. Eu não tinha feito isso ainda. Fiz a semana passada, ou retrasada. E eu fiquei impressionado com 2 questões. Primeiro, eu coloquei um texto denso, grande, foi esse da rua, né, que eu comentei com você antes, a sua rua. Olha, em fração de segundos, esse sujeito já tinha lido o meu texto, ninguém vai conseguir ler naquela velocidade. Né? Muito menos ler e entender. Não é? E já me deu lá uns 5, 6 títulos, e dali a pouco ele já aparece ali e fala, viu, você quer um título mais divertido, mais descontraído, mais formal? É absolutamente impressionante o que a inteligência artificial já está entregando. E aí, Rafa? Aí eu me assustei, falar bem sério, fiquei muito impressionado. Mas olha como é bacana. Você precisou criar o texto original. E aí é onde, para mim, tem uma mudança no nosso posicionamento e como perceber. Há semanas atrás, todo mundo olhou o efeito do estúdio Gimli lá. Todo mundo queria parecer um desenho animado. Aí depois virou a caixinha do personagem e agora tá o bonequinho. Tá um bebê, é você bebê, né? Então, vamos entender que isso tudo existiu. O Estúdio Gimli já fez um trabalho, já tem gigantesco, espetacular. Para eu parecer o Pitoco, tem que existir o Pitoco. Então, o que eu tenho visto? Vale muito a primeira criação.
O você criar a identidade, o conceito. Isto tem valor, que é onde a gente se enquadra. Ninguém escreve como você, né? Essa forma de escrita que você tem, os outros veículos têm as identidades dele. Não é que, ou melhor, cada um tem o seu público e como atende e opera. Então, hoje você já tem pauta suficiente para daqui a pouco o Pitoco não terminar ao seu término de vida terrestre, vamos colocar assim. Então, isso eu acho que é uma possibilidade. Mas o teu insight, a tua verdade somada ao teu momento de vida com aquela informação que você está recebendo, é como você escreve o texto. E aí eu acho que vale um desafio. Você pega as mesmas premissas com o teu histórico de texto e diz assim, cria um texto e cria o teu sem olhar o dele. E aí veja qual texto que sai de um e de outro. Vai ter semelhanças, mas é muito diferente ainda. Vai ter a tua assinatura lá. Este ainda é escrito pelo Jairo. Esse aqui é uma cópia parecida do MIA. Então, essa autenticidade de criar o primeiro, criar o produto, é muito humano. Ele sabe copiar muito bem, porque ele lê mais rápido que nós, ele entende mais rápido que nós e ele replica mais rápido que nós. Mas o cérebro ele ainda não tem. Ele é músculo. Essa, para mim, é a definição primordial. Como é que faz assim? Você atua também na área, no mercado imobiliário. Não tem muito glamour num negócio que é muito tradicional, que é vender terrenos. Isso você vende terrenos há centenas de anos, né? E é um pedaço de terra em um determinado lugar. Como é que se aplica a inteligência artificial ou técnicas de marketing, de vendas, para um produto como esse? Tem como glamorizar isso? Tem como robotizar isso? Enfim, você é um especialista na área, você que vai me dizer como é que um profissional igual você pode ser útil na venda de um empreendimento imobiliário. Eu acho que, claro, a gente ficou notoriamente conhecido, né, pela revolução que foi do mercado imobiliário de 7 anos que eu estou aqui em Cascavel, mas eu nunca olhei para o pedaço de terra. E eu acho que aí está a mudança. Nunca foi para mim sobre 15 por 40, ou 15 por 30, ou 7 por 20, a metragem que você conseguir pagar hoje em dia. Sempre foi o que eu posso construir ali. E não é construir tijolo, madeira, não. O que a minha família tem nesse momento? Então, quando eu vim para cá de São Paulo para Cascavel, o espaço ele é diferente. Então, lá eu não tinha espaço. Por mais que eu achava o meu apartamento muito grande para o padrão paulista. Mas aqui eu tenho espaço. Então a gente fez uma campanha chamada Espaço de Verdade. Aqui eu morei em apartamentos, então a gente vendeu muito apartamento. Aqui eu morei com suítes e coisas. Aqui daí eu morei e comprei minha primeira casa, onde eu tenho uma jabuticabeira, uma parreira, uma área gourmet, piscina e espaço para a minha família crescer. Então é sobre os teus filhos crescendo e ambientando isso. Você tem que pôr vida nesse. Para mim é essa a questão. Eu nunca vendi a terra que a pessoa está comprando. Você pode comprar terra, né? Tá lá, qualquer lugar que você comprar vai ser. Isso é um investimento. É a mesma coisa que você comprar ação na Bolsa de Valores. Você vai comprar bem, vai comprar mal, vai comprar na alta, vai comprar na baixa. Aí você tira essa parte bonita que a publicidade consegue trazer para a vida da pessoa, que é gerar desejo. Assim como a fruta te chamou a atenção as cores, para mim o desejo de uma área no mercado imobiliário ele está no que você vai cultivar lá. Vai ser só financeiro para você? Você é um investidor, tá ótimo. Você vai olhar para a rentabilidade, se é 0,4, 0,5, 0,6, 1%, tranquilo. Mas se em algum momento você tiver, eu vou casar com aquela menina que eu amo e eu vou construir uma casa com ela e vai ser aqui, porque a gente vai ter um mercado, vai estar perto da nossa paróquia, vai estar perto do ambiente que a gente gosta, eu vou ter acesso a isso, meus filhos para a escola. Mas qual que é a mágica? Como é que você consegue transferir essa ideia genial? É uma ideia que, realmente incontestável em sua eficácia. Como é que transfere isso para uma peça publicitária? Aí é onde... se eu contar a receita... Não, tô brincando. Cara, é trabalho. E aí entra numa outra espectro que eu gosto bastante. Parece que é muito fácil. Todo mundo acha que coloca aqui, monta uma artezinha, pergunta para o GPT e tá tudo pronto. Não, dá trabalho, né? Eu brinco, o pessoal já cansou de ouvir, mas se fosse bom chamava férias, chama trabalho o que a gente faz. Então, a gente teve a ideia, beleza, conceituamos que aqui uma família vai morar e vai construir o seu lazer, todas as suas histórias lindas. Como eu transmito isso? Eu tenho N formas de fazer. Eu posso mostrar uma criança empinando uma pipa, está se divertindo numa área residencial. Eu posso falar um pai brincando de construir com Lego, com o filho. Eu estou falando da interação de pai para filho, da construção que eles vão ter entre eles. Eu posso mostrar simplesmente uma casa limpa e tranquila, de uma pessoa que se preocupa com a organização, diz assim, olha, eu mantenho ainda a minha vida em ordem e conquisto coisas e está tudo organizado.
A forma como eu vou chegar neste resultado vai depender muito do público, do qual a conexão com o cliente, né? Porque nós temos hoje 70, 80 construtoras e incorporadoras, 200, cada uma tem a sua identidade. E nem todas também querem falar, só faz aí o que for. Não, é a minha verdade, é o meu jeito de apresentar, é a minha forma de comunicar que está em linha com a ideia que a agência está apresentando e que o público está buscando. Aí eu tenho sucesso. Pois é, mas dali a pouco aparece no teu portfólio um silo para você vender. Um ônibus da Mascarela, um busão. Não, esse não. Esse mas deixa o pessoal assim da confusão. Pois é, mas e daí como é que faz, hein? Mas é isso para mim que move a chama criativa do publicitário, né? De quem trabalha com comunicação. Eu te perguntar, você só sabe escrever texto sobre um assunto ou sabe escrever sobre qualquer assunto? A gente quer escrever sobre todos os assuntos. Então, a publicidade, e quando a gente fica muito em um lugar, eu lembro, a gente chegou a atender no mesmo ano, esse dia eu estava fazendo a conta, 5 grandes construtoras de Cascavel. A gente já não tinha mais adjetivo para falar de ótima localização melhor que aquela, essa é melhor em localização exclusiva, imponente. Você já está saturado. Virou lugar comum. Exato. Né? E aquilo não gera mais o desejo de despertar da forma que a gente está falando. Agora, quando eu vou num lugar onde ninguém fez uma uva no outdoor, ou ninguém trouxe o silo como protagonista, ou a rosca varredora, você já viu uma rosca varredora? Praticamente o cara que compra também não vê. Então ela está lá dentro fazendo o trabalho duro e difícil que antes as pessoas iam comprar. É mostrar isso e dar foco para isso de uma maneira diferente e inovadora é onde, para mim, fica a minha vontade de inovar e fazer coisas diferentes, para não usar uma outra palavra. É que você tem uma característica assim, né, Rafa? Você vai lá olhar de perto. Claro. Eu sempre digo assim, poxa, tem um jeito de fazer jornalismo na redação, tem outro jeito de ir lá sentir os cheiros, os odores, olhar no olho, entender. O que a gente está fazendo aqui é uma conversa. É muito diferente de conversar pelo WhatsApp, não é? Perfeito. E aí você vai puxar um detalhe, você solta a sua criatividade para buscar num detalhe algo que possa dar um encanto para aquela comunicação que você vai fazer. Mas eu estou vendo muitos comunicadores, Rafa. O que você acha assim desse pessoal que está no Instagram ali, batalhando, olha, fazendo um filme, tentando fazer um filme mais criativo e tal, aquela coisa arada. Esse pessoal... Está desempenhando bem, Rafa? Ou precisa de um papo com uma professora de oratória? Precisa de um papo com um criativo, com um publicitário? Como é que é isso? Todo mundo virou agora... Um coach da influencer, né? Um projeto de influência. Por isso que eu me orgulho muito, gente. Desculpe se me acharem um cara muito atrasado, mas o pessoal fala, Pitou, que todos esses influencers que estão por aí, digitais, falei, olha... É na escassez que pode estar o valor, né? Eu sou um influencer analógico. Do papel. Do papel. Não tenho problema nenhum de transitar também em outras plataformas. O que você me diz dessa turminha toda? Eu tenho que elogiar e enaltecer quem está se esforçando, né? Porque, vamos ser honestos, eu também sou péssimo de me expor na rede social e tá atualizando o feed, Reels e toda essa papagaiada, porque eu tô trabalhando tanto para que o negócio, os meus clientes tenham resultado, que eu às vezes esqueço de, eu poderia ter feito um Reels aqui, um vídeo nosso desse papo. E aí por isso que eu digo, quem sou eu para julgar e avaliar o que eles estão fazendo ou não estão. O que eu pego bastante é o que é esperado. Né? A gente hoje tem gigantes influencers digitais que estão dominando o Brasil, que são os Neymar da influência. Qual é a marca deles? Que negócio eles têm? A gente vamos pegar o nosso o ilustre Pablo Marçal aí, que o pessoal dele me pegue isso e corte e viralize. Qual a marca que ele representa? Qual é o negócio dele? Pois eu só consigo lembrar o nome dele. Então, o que exatamente ele faz? Ele é tão grande que os negócios dependem da personalidade pública dele para que aquilo aconteça. Então, é um exemplo, tem N outros. Esse tipo de trabalho não é a publicidade que faz. Daí não é o nosso lugar de fala, vamos colocar assim como é um termo usado hoje. Esse lugar é onde a pessoa é uma celebridade e ela é o protagonista, ela é o que precisa de atenção.
Eu já gosto do cliente que quer que o negócio dele, o produto dele, seja maior do que o ego, a exposição do ego. Eu não tenho problema o cara sair... CNPJ na frente do CPF. Exato. O CNPJ paga com bons dividendos, porque está dando bom negócio e bom resultado, pagando bons salários para funcionários, um ótimo resultado para quem está atrás pela ideia e tomando risco. Então eu já prefiro este tipo de negócio, onde o empresário, né, e é até um pouco daquilo que a gente estava falando antes, eu me sinto hoje muito mais uma pessoa que fala múltiplos idiomas, né? O idioma do empresário, o idioma do criativo, o idioma do marketing, ainda tem uma certa dificuldade, mas o idioma com jornalista, para que a gente consiga que todos estejam alinhados ao mesmo objetivo e mesmo propósito. Então, eu acho muito legal eles falarem, mas quantas vezes a gente está falando e o número de views é baixíssimo? Quanto que está se fazendo porque vai acontecer. E aí, usando o exemplo, esses tempos, conversando com o Valdinei, do Cascavel, do Futebol Clube Cascavel, é um Neymar. Tem 1 milhão de atletas querendo virar o Neymar. Desse 1 milhão, né, e a preocupação dos atletas lá da base, como eu transformo ser humanos nisso. E não... Tem um cara que vai virar o que todo mundo quer ser. E o resto todo. Então, a gente vê muita gente fazendo isso. E o que eles estão? No final do dia, eu acho que eles estão trabalhando para o Instagram, estão trabalhando para o Facebook, estão trabalhando para o TikTok. Eles estão trabalhando para as ferramentas para manter o engajamento das pessoas. Eles são funcionários não remunerados do algoritmo, exato. Não é verdade? E aí o quanto de fato essa energia no trabalho, no negócio, numa publicidade bem feita, num anúncio no jornal, numa matéria, vir aqui se expor, pode dar mais resultado do que essa eu percebo hiperexposição. Embora eu sou um frequentador pouco assíduo do Instagram, deveria ser mais pelo exercício da profissão, às vezes eu percebo umas moças belíssimas, bonitas, não é? Fazendo lá o seu trabalho, no sonho de se transformar numa celebridade, de influencer. Quando baixa um pouquinho a audiência, baixa também a blusinha. Desanima. Tá. Mas eu acho curioso, porque eu sou um observador, claro, né? Desses fenômenos midiáticos da comunicação. E eu estou citando esse exemplo não para diminuir as mulheres de forma nenhuma, mas assim, para dizer que em alguns momentos as pessoas se tornam apelativas. E você tem que Estou colocando entender. Até no universo masculino também. Claro. Dali a pouco o cara começa a apelar. Tira a camisa, enfim. Pois é, daí? Então, aí eu lembro numa conversa que eu tive, acho que há uns 3 anos atrás, com uma excelente coordenadora de vendas, a amiga minha, que ela estava querendo se posicionar como uma autoridade no digital. E eu falei assim, tá, qual velocidade você quer? Porque se você quiser rápido, desabotoa 2 botões da camisa que está resolvido. Uma pessoa bonita, isso. E não é por causa que a vulgariza, não. O algoritmo ele vai entender que 200 milhões de brasileiros têm muito interesse em conteúdos de baixo calão. Eu gosto muito que a Adib fala isso. É o Brasil dos 200 milhões e tem o Brasil de 20 milhões. Para quem você quer vender? Alto capital intelectual e atenção e estudo, você vai vender para um público muito pequeno. Agora, você quer fotos atrativas, quer falar de cachorro, coisas simplistas, aí você vai falar com um grande público. Isso aqui não vai ser assistido pela grande massa brasileira, porque é uma discussão em alto nível. Então, se você quer manter uma discussão em alto nível, entenda que o tempo vai ser longo. Você quer fazer um streaming de um jogo, cara, eu acho ótimo quem faz porque tem público, e essa é a beleza. Eu não estou julgando, eu acho ótimo, porque existe um público desassistido que quer pagar, seja com audiência ou financeiramente, ou depois uma marca subsidiando isso, mas ele quer pagar por aquilo, e alguém precisa produzir esse conteúdo. É ótimo que tenha. Eu não me enquadro nesse perfil, mas é ótimo que alguém faça e ganhe dinheiro com isso. É o jogo da paciência, né? Tá tudo certo. Aquilo de você vai sozinho numa parada, você vai caminhar mais rápido. Se você vai acompanhado, não é? Talvez você vá mais longe. É as escolhas e as opções que precisam ser colocadas em campo. Qual que é o próximo capítulo da publicidade, meu amigo? Qual que é o amanhã? Qual que é o epílogo? O capítulo de amanhã? Eu tenho nos últimos semanas ou meses, acho que esse ano eu tenho refletido muito. Eu acho que a gente está num ano que ninguém quer falar, mas é um ano que já está desenhado uma crise futura aí, acho que todo mundo está segurando para entender o que vem pela frente, mas eu tenho muito olhado para nosso negócio e momento, profissionais, né, novas pessoas estão entrando e como isso está funcionando.
E eu tenho percebido 3 movimentos acontecendo que a gente ainda não soube se conectar entre eles. Então eu tenho, por um lado, o empresário que quer vender o seu produto, quer movimentar o negócio, ele quer fazer as coisas acontecer e ele acha que a publicidade é simples e fácil. Porque parece ser, como a gente está falando, é só fazer um videozinho, grava aqui e pronto. Né? Não entende a técnica por trás, como aquilo entrega uma mensagem, com o exemplo que você falou do terreno antes. Eu tenho o criativo, que às vezes dono de agência, que ele tem dentro dele que ele quer expressar uma verdade, uma criatividade, ele não entende nada do negócio, nem dele e nem do cliente que ele está defendendo. E eu tenho também nessa arquétipo o marketing, que é um profissional que está muito mais preocupado em defender o emprego e mostrar que está trabalhando, ele quer fazer todo dia alguma coisa nova, sem saber se aquilo vai dar resultado ou não, porque ele está mais preocupado em manter, né, o status ou o fluxo financeiro dele e não preocupado com o objetivo real da empresa. Então hoje eu tenho olhado que a empresa que alinhar esses 3 pontos, a agência entendendo o que o dono quer e o marketing dentro, né, conseguindo conduzir isso de uma maneira eficiente, vão ter resultados. Se vai ter IA, se vai ser com foto de verdade, se vai ser vídeo, as campanhas, se vai botar muito dinheiro ou pouco dinheiro na mídia, cada um vai ter o resultado de acordo com o que está buscando. Acho que ficou uma maneira mais interessante a gente olhar dessa maneira, do que eu dizer, não, tudo vai para cá e aí daqui a pouco a gente vê que mudou para o outro lado e está todo mundo perdido. Então acho que está alinhado hoje o fluxo entre ideal da empresa, funcionários, equipe e os times externos que vão fazer aquilo acontecer, você vai ter isso. O que for, a gente tem que estar pronto, porque o mundo muda e se a gente ficar para trás, a gente, né, a onda leva, como diria o ditado. Por último, Rafa, plataforma, hein? E aí? Múltiplas plataformas. Quando você olha para onde você vai pôr um anúncio seu, o que você enxerga? Você acha que é um mix? Você acha que você joga todos os ovos numa caixinha só? Você tem a decisão, né? E você vai convencer o seu cliente, pelo seu argumento técnico, de que aquele é o caminho. Como é que você faz? Eu tenho, né, uns 6 anos, você olhando como a gente faz, eu acho que o pessoal já consegue entender. Eu odeio colocar todos os ovos em uma cesta. Acho que essa parte do mercado de investimento, que eu, né, trabalhei um tempo com a XP em São Paulo, lá me mostrou muito isso. Não adianta a gente olhar tudo de uma forma só. É só o Instagram, é só o Facebook, é só a TV, é só o pitoco. Não, faz um pouco de cada. Vai sentindo como vem a evolução e você vai entendendo como aquilo vai ecoando. Eu gosto muito de testar modelos, tanto que a forma como eu apresento o orçamento para o meu cliente é 60% numa fatia de publicidade e 30% na outra. Obviamente ele diz, você é publicitário, não sabe nem fazer conta, 60 mais 30 é 90, mas tem 10% para inovação. E inovação hoje pode ser enviar uma carta. Pode ser fazer alguma coisa que não está mais no nosso cotidiano. Ou pode ser, em vez de botar todo o dinheiro no Google, é testar o DuckDuckGo, é testar indo Bing. Hoje eu recebi uma proposta dentro do Bing, eu olhei, estão usando. Então, às vezes, a gente fica preso dentro da nossa bolha, do nosso consumo único, exclusivamente. Eu só leio este jornal. Mas o meu público pode ler outros. Meu público pode passar por essa rua onde eu nunca passei. E essa é a beleza da gente diversificar e pulverizar. Então, nunca um lugar só e nunca um investimento muito alto em um e não nos outros. Óbvio que eu sempre vou olhar para a Ibope, vou olhar para a audiência, vou olhar para as mecânicas que a gente consegue provar, né? No final do dia eu tenho que mandar um relatório para o cliente dizendo, tá aqui o dinheiro, tá aqui o retorno, seja ponto de impacto, conversão, visibilidade, a métrica que a gente quiser usar, mas a gente precisa ter um amparo em alguma base, né? Mas nunca num lugar só. Acho que óbvio, tem coisas que são muito mais baratas, que a gente consegue perceber mais fácil, mas tem outras coisas que dão trabalho, mas elas dão resultados também no longo prazo. Rafa, quero passar para as suas considerações finais e agradecer a sua presença aqui no Pitocast. E manda o link lá pro teu povo. Vamos distribuir essa entrevista. Vamos distribuir os cortes, vamos compartilhar. Obrigado de novo pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente falar, né, sobre por mais que
a comunicação já foi em alta. Esse tempo estava lembrando dos anos 90 e 80, onde eu me apaixonei, né, pela publicidade. Teve a seu auge, depois foram os chefes, agora os influencers, enfim. Mas é um assunto que ele consegue dar muita vazão e muito negócio para as pessoas. E quem quiser, né, procurar conversar com a gente, tá? Tanto pelas redes sociais da Mexcom, hoje a agência, né, que eu estou à frente nos últimos 7 anos, né, recentemente comprando ela há 2 anos com 100% dela. E né, um papo, uma conversa, não necessariamente vamos fechar alguma coisa. Eu tenho também como papel, como diretor da DVB, um olhar de melhorar o entendimento da comunicação e do espaço dos nossos veículos aqui no oeste do Paraná. Então, é um desafio junto com o Pedro da RIC, lá a gente tem puxado para olhar essa maneira, como melhorar o nosso segmento e como cuidar também para que todo mundo tenha um entendimento. Então, às vezes, vamos conversar, vamos montar alguma coisa, vamos conversar, seja pela SIC ou qualquer lugar. Eu acho que quanto mais nós falarmos, menos dúvidas e maior entendimento de todos também, para que todos tenham sucesso. Que ótimo! Conversei com o Rafael Greiner, ele que atua na área de publicidade, mas é um canivete suíço homem, né, gente? Tá com um pezinho em todo lugar aí. Mas, em especial, agradecer você, a sua companhia, e que a gente possa agendar um novo encontro para daqui a uma semana. Combinado assim? Saúde a todos, grande abraço e até breve.